satisfação estarmos de volta com a lição de número 10, analisando a profecia e as escrituras. O texto que nós analisamos nessa semana é 2 Pedro capítulo 1, dos versos 16 a 20. É um texto bem conhecido e eu gostaria de ler para basear o nosso estudo desta semana. Diz assim: não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida, e a seguinte voz: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu. Pedro aqui está falando da sua experiência, né? Estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais confirmada a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi dada ou foi produzida por vontade de homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Fantásticas palavras estas. Um texto bastante conhecido nosso, onde Pedro fala da profecia, da profética, que é a palavra de Deus, e ele fala também da nossa experiência com esta profecia, ou com essas profecias. Então, por que ele está aqui enfatizando o valor, a importância e a essencialidade da palavra de Deus na vida cristã? Por que será? Bem, eu coloquei aqui pelo menos duas colocações sobre isso. A primeira, ele faz isso porque ele tinha certeza que seus ensinos, o que ele estava falando, não era dele, era a palavra de Deus. Em primeiro lugar, por sua própria experiência pessoal. Nós acabamos de ler que Pedro fala que ele foi testemunha ocular da majestade de Jesus quando esteve lá na transfiguração e quando andou com Cristo aqui nesse mundo, não é? E por que essa palavra profética de Pedro, que Pedro está pregando, ela é tão importante? Ela tem algumas características. Primeiro, ele diz que essa palavra não provém da vontade ou da interpretação humana. Sua origem é divina. Ele diz: homens santos falaram da parte de Deus, ou proveniente de Deus. Não é? Agora, é claro que apesar de não ser de origem humana, a palavra tem a participação dos seres humanos. Mas então, se ela tem a participação dos seres humanos, então ela é imperfeita, porque o ser humano é imperfeito. Não. Ela esteve sempre sob o controle do Espírito Santo. Ele diz: homens santos movidos pelo Espírito. Perceba que isso faz toda a diferença. Homens escreveram no seu linguajar, com as suas palavras, com as suas realidades, todavia, eles não refletiram o pensamento deles, mas refletiram o pensamento objetivo de Deus para a humanidade, para as pessoas. Então isso é bom que se fale, não é? Agora, a primeira questão é esta: por que Pedro está revalidando, ou confirmando, ou ratificando a autoridade da Bíblia? Não é? Porque ela era a palavra de Deus, porque ela foi dada pelo Espírito Santo, porque ele foi testemunho ocular dessas coisas. Mas há uma segunda razão, e vai aparecer na sua tela, número 2, em Algarismo Romano. Por que Pedro estava reafirmando a autoridade da palavra profética? Há uma segunda razão. Qual é esta razão? É que ele estava convivendo com o que chamamos de falsos mestres. Você está lembrado que a segunda epístola de Pedro, ela trabalha com uma questão local muito complicada, que se levantaram nas igrejas cristãs em vários lugares, falsos mestres, com teorias as mais diversas. Nós vamos estudar isso na próxima lição, na semana que vem. E então Pedro teve que enfrentá-los. E ao enfrentá-los, ele precisava colocar a palavra de Deus como base. Porque em qualquer discussão religiosa, cristã, se você tirar a Bíblia da discussão, a discussão se perde. Ela não tem sentido. Então ele colocou a palavra, ele diz assim: nós temos que reafirmar a palavra profética, temos segura a palavra profética. Por quê? Porque esses falsos mestres estavam dando interpretações equivocadas e particulares, baseadas nas suas concupiscências, nas suas ideias, no seu egoísmo, na sua licenciosidade, na sua imoralidade. Ou seja, eles se desviaram da rota traçada pelo Senhor, não é?
eles eram falsos, eram dissimulados, eram destruidores, negavam a Cristo, eram libertinos e assim por diante. E o grande problema deles é que eles estavam usando a própria Bíblia para validar suas doutrinas esquisitas e erradas e errôneas. E por isso que, a certa altura, Pedro diz, nenhuma parte é de particular interpretação, ou seja, não é você ir interpretando a Bíblia a seu bel prazer. É verdade que Deus se revela, a pessoa abre a Bíblia, ora e o Espírito Santo pode ajudá-la a entender. Todavia, não pode ser uma interpretação maluca, não pode ser uma interpretação desvairada como alguns fazem naquela época e ainda hoje. Há regras para se interpretar a Bíblia e a principal regra é que a Bíblia interprete-se a si mesma. Eu não posso tomar algo de um sonho que eu tenho, um devaneio que eu tenho, uma ideia preconcebida que eu tenho, colocá-la nas Escrituras e fazer as Escrituras dizerem o que eu quero que ela diga e não aquilo que Deus disse. Então, você tem aqui uma história que se repete, né? Muitas pessoas hoje estão com a Bíblia na mão, mas não a interpretam corretamente. Então, aí eu queria deixar com você uma perguntinha para a gente terminar a lição dessa semana. Até que ponto nós estamos usando a Bíblia para basear nossas crenças e nossas práticas? Ou será que nós estamos tentando usar a Bíblia para que ela concorde, entre aspas, com nossas crenças e nossas práticas, né? Eu lembro aqui de um texto de Ellen White, no Patriarcas e Profetas, página 71. Ela afirmou que se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que ele não revelou. Ou seja, há muita gente criando doutrinas ou normas, ou até forçando certos costumes, baseado apenas nas suas ideias, naquilo que Deus não revelou. Sigamos aquilo que está revelado. E o famoso conselho de Deuteronômio 29 é muito importante. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. São para o nosso proveito, para a nossa edificação. E as não reveladas, deixemos com Deus. Mas saiba que na palavra de Deus não falta nada de revelação para a minha e para a sua salvação. Não falta nada de revelação para o nosso andar com Deus aqui nesse mundo, um andar de santificação. Tudo está revelado. Aproveitemos a palavra de Deus. Estudemos, oremos, meditemos nela. E, acima de tudo, transmitamos essa palavra às pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe. A gente se encontra aqui na semana que vem.